Gente, hoje esse podcast vai ferver. Você gosta de segredo? Ah, eu amo. Quem não gosta de segredo? Ah, meu Deus do céu. E tem gente melhor para contar segredo do que mulher? Não tem. Hoje eu estou aqui com uma pessoa brilhante que eu amo, minha querida mesmo, que é a doutora Karina Cufa. Para quem não sabe, ela é advogada do presidente Bolsonaro. Mas ela é também, olha, pós-graduada em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista em Direito Administrativo, PUC, já viu, né? Peso mesmo. Ela ganhou diversos prêmios e títulos, como o Prêmio de Igualdade e Respeito do Igala OAB, Prêmio Excelência Mulher, Mulheres Inspiradoras 2014, Certificado Compromisso, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. É autora de muitos livros e coautora também de muitos outros, como aspectos polêmicos e atuais do direito eleitoral, prismas do direito eleitoral brasileiro, manual de prestações de conta de eleições e o último, que é sobre crimes cibernéticos. Gente, como isso está na moda, né? Meu Deus do céu, tudo bem, Cá? Tudo bem, doutora Bispa. Karina? Que satisfação estar aqui com você. É sempre, para mim, um prazer enorme estar ao seu lado. Eu também, você sabe, né? Você sabe que a gente tem uma relação gostosa, filial e de afinidade mesmo. E eu te admiro como mulher. E hoje que você resolveu contar segredos, a coisa aqui vai esquentar, né? Espero que sim. Escuta, vamos começar pelo começo, segredos e opções. Como é que foi essa tua entrada no campo de direito eleitoral? Porque a gente ainda é tão masculino, né? Como é que foi isso? Me conta um pouco. Tanto a política quanto o direito, eles são masculinos, né? A gente vê no mercado de trabalho muitas advogadas, muitas juízas, muitas promotoras, mas quando vai aos cargos mais altos, né, você pega, no caso de juízas, desembargadores, e começa a ver o percentual de promoção, tem muitas juízas que passam no concurso, mas para desembargadoras ministras vai cada vez mais diminuindo. Quanto maior o cargo, menos tem mulheres, né? Na advocacia é a mesma coisa, são poucas mulheres que estão à frente de escritórios, principalmente grandes escritórios. Verdade, é verdade. Então isso de fato é muito comum e, sei lá, desde sempre eu fui quebrando paradigmas, desde Como é que nova. foi? Você veio de... Eu sei, mas eu sei que hoje é dia de segredos, contar segredos, então vamos contar segredos. Vamos contar. Você veio de uma família de advogados ou de políticos ou coisa assim? Não. O meu nome na área, tanto do direito quanto na política, acabei construindo sozinha. Meus pais, eles não têm nem universidade, né? E sempre trabalharam com comércio. E muito nova, na época da escola eu tinha dúvida o que eu ia fazer. Eu ia muito bem nas matérias, com exceção de educação física, educação artística, e até hoje fujo da academia e desenho muito mal. Desenho pior do que meu filho de 6 anos. Bom, ninguém pode ser bom em tudo, né, gente? E nas outras matérias eu ia muito, muito bem. E eu tinha uma amizade, um carinho muito grande pela minha professora de química. E um dia ela passou um filme sobre uma pandemia que pegava no ar, assim, era como se... Era pior que o Covid. Tá. E aí eu conversei com ela, eu falei, acho que eu quero ser cientista. Ela falou, mas o que você quer fazer? Eu falei, não, eu quero salvar vidas, eu quero descobrir os antídotos, as vacinas, para acabar com qualquer doença que um dia a gente vai passar. Eu sempre tive esse perfil de cuidadora, de protetora, de querer salvar o mundo, né? E aí ela falou assim, então faz engenharia química ou farmácia e bioquímica, que aí você pode atuar nisso, em laboratórios, tal, te dou toda a orientação. Faz no Oswaldo Cruz, que é uma ótima universidade. Aí eu cheguei toda feliz em casa, né? Falei, pai, já decidi o que eu vou fazer. Eu vou fazer faculdade na Oswaldo Cruz, engenharia química, custa tanto, e vai ser integral. Então,
né? Eu vou ficar, não vou poder trabalhar, tal. Aí ele falou assim, ai, filha, eu preciso te contar uma coisa. Conta, né? Falou, perdi tudo. Ai. Eu não vou poder pagar nem a sua faculdade. Você vai ter que trabalhar para poder estudar. Nossa, aquilo foi um baque tão grande. Eu tinha, acho, 16 para 17 anos. Eu falei, agora? Acabou meu mundo, né? E o adolescente, ele tem esse costume de achar que o mundo acabou mesmo, gente. Por conta disso aqui. E aí, fiquei meio preocupada, perdida, sem saber o que fazer. Aí eu conheci um rapaz, amigos de amigos, e o pai dele era procurador da República. Um homem digno, inteligente, professor de direito tributário. Sabe o procurador exemplar? O nome dele é Pedro. E aí, eu comecei a admirar o pai do namorado. Olha isso. Falei, nossa, eu quero ser como ele. Quero fazer a mesma coisa que ele, eu quero dar aula, sabe? Eu comecei ali eu achei uma pessoa para me espelhar. E fui fazer faculdade de Direito. Olha. Né? A princípio, eu me matriculei na mesma faculdade que ele dava aula, porque eu queria ter aula com ele. E depois eu fui para uma faculdade melhor, porque aí eu fui entendendo como funcionavam as coisas. Eu falei, até os professores falavam, não, você é muito boa aluna, vai para outra faculdade, que lá você vai ter mais conteúdo, vai ter mais oportunidades. E aí eu mudei no segundo ano para outra universidade, concluí lá. E eu sempre gostei das matérias relacionadas a direito público, constitucional, direito administrativo, né? Sempre gostei de direito. Porque é muito diferente, não tem muitos profissionais que atuam nessa área de direito eleitoral? Com as outras, não. É bem restrito. Já foi muito mais restrito. Né? Quando eu comecei aqui em São Paulo, né, São Paulo, tinham 4 escritórios. Sabe, a gente olha para você e fala assim, ela começou ontem. Porque a carinha dela... Mas você tem uma estrada nisso, né, Cá? São 20 anos já de carreira. Uau! Aparento ter 25. Pois é, por causa disso. Não comecei com 5 anos, não. Por causa disso mesmo. Não, 20 anos como advogada, né? Sem contar os estágios, enfim, tem bastante tempo. O que faz direito eleitoral em si? Bom, o direito eleitoral, ele não é em todo país que tem, né? Porque tem alguns países que quem regula as regras são os próprios partidos, as agremiações. Mas aqui no Brasil é muito judicializado. Então, qualquer coisa, a propaganda, o registro por conta da lei da ficha limpa. Então, tudo que acontece na eleição é muito judicializado. E muitas coisas se resolvem não pelo voto, mas pela justiça, né? Olha... Através de advogados, aí tem procurador, tem uma estrutura muito grande da justiça eleitoral. Então, tem um campo muito fértil para advogado. Mas não foi logo no começo que eu entrei para o direito eleitoral. Eu nem sabia que existia essa área. Porque a gente sempre ouve falar do direito civil, penal, tributário. Né? O tributário era uma área que eu gostava. Ainda gosto. Aliás, assim... Está muito relacionado, né? Eu cheguei a fazer um período de especialização em direito tributário, mas aí depois eu tranquei e fui fazer direito administrativo. Tá. Mas no começo, como aconteceu tudo isso? Né, eu estava para me formar e uma amiga me chamou para trabalhar junto com ela, para dar consultoria para a Associação dos Funcionários do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tá. E aí eu fui com ela, a gente fechou esse cliente juntas, né, começamos a dar consultoria. Grande, né? E aí comecei a circular muito no Tribunal de Contas. E em pouco tempo eu entrei na OAB né, na OAB não como advogada inscrita, mas como participante das comissões, né? Tá. E foi muito... Eu mandei um e-mail para o presidente da Comissão de Direito Administrativo falando, acabei de me formar, gostaria muito de participar da comissão, tenho como agregar. E mandei um e-mail, ele viu, me ligou no dia seguinte e falou, vem para cá. Uau! Em pouco tempo, eu estava como vice-presidente da comissão. Nossa! Só não era presidente porque não tinha idade. Uau! Que tinha que ter 5 anos de formado, eu tinha 2.
quando veio o Quer dizer, convite. você achou mesmo, se encontrou e Deus abençoou também, né? Não, Deus sempre me abençoa, bispo, é demais. Essa história de chegar e sentar na janelinha foi minha vida toda assim, Deus sempre me abençoando. E sou muito ativa também, né? Ele me deu esse dom, assim, de sempre estar mexendo as coisas e fazendo acontecendo. E aí, em pouco tempo, na OAB, eu estava envolvida em várias comissões, super próxima do presidente da OAB da época, participando de N eventos importantes, palestrando, muito nova. E lá no Tribunal de Contas, o primeiro congresso de Direito Administrativo da OAB São Paulo, foi eu que viabilizei no Tribunal de Contas por conta da relação que eu fiz com o presidente do tribunal também da época, que ele me abria muitas portas. Quer dizer, pioneira também. Eu sempre fui fazendo mil coisas. A sua primeira ação, né? Aquela que marcou a tua vitória, você lembra? Você pode contar o que é? Posso. E tem uma história bem interessante. Meu primeiro cliente foi um prefeito de Eldorado, no Vale do Ribeira. E foi através... Como eu não era funcionária pública, eu era advogada da Associação dos Funcionários. Tá. O presidente da associação conhecia muito política, ele falava assim, Karina, vou te indicar um cliente. Ele me indicou o prefeito de Eldorado. Aí eu peguei um caso na área de direito administrativo. O que era? Era sobre prestação de contas, lá no Tribunal de Contas. Né? Ele tinha as contas rejeitadas, tinha que justificar, resolver esse problema. Mas o fato mais interessante de tudo isso, depois dele eu advoguei para outros dois, infelizmente 2 clientes desses meus primeiros, da minha primeira leva, já faleceram. Tinha um que ele fazia a minha propaganda dessa forma, ele falava assim, essa é a melhor advogada de todas, porque se ela aprovou minhas contas no Tribunal de Contas, ela aprova de qualquer um. Porque ele tinha uma fama de enrolado, de trambiquinho. Entendi. Então ele fala assim, se ela deu um jeito na minha vida, ela vai dar um jeito na sua. Então ele me divulgava assim, né? Era muito engraçado. Eu falei, a melhor propaganda. Mas este de Eldorado eu acho interessante, porque é justamente a cidade do presidente da República. Caramba, olha ele isso. De Eldorado. Ele cresceu em Eldorado. Olha isso, não sabia. Eu achei que ele era carioca. Não, ele é, mas... Sim, mas cresceu em Eldorado. E muito interessante. Segredinhos já começamos a revelar. E muito interessante, porque eu falo, gente... Quando eu comecei a advogar para ele... Quando as coisas se conectam, né, se conectam. Eu falei, olha, meu primeiro cliente... Quando eu fiquei sabendo que ele cresceu em Eldorado, foi meu primeiro cliente da cidade do presidente, né? Eu falei, que interessante isso. E você teve logo de cara também uma grande vitória por conta da eleição do presidente Bolsonaro, e tinha todo um time aqui de São Paulo que quase que não entra, né? Vamos contar isso daí? Esse eu falo que foi uma ação de Deus. Ali não era a Karina advogando sozinha, não. De jeito nenhum. E foi como eu acabei me destacando e entrando na campanha do presidente. Opa, olha aí como é que ela entrou. Então, eu ia perguntar, então já está perguntado e já vamos responder. Como é que ela entrou na vida do presidente Bolsonaro? Bora aí. O partido do presidente, à época, estava com as contas rejeitadas. Já tinha passado por 4, 5 escritórios, ninguém resolvia, faltavam poucos dias para a convenção, ou seja, era o último tiro. Ali errou, não ia ter candidatos em São Paulo. Uau! Quer dizer que não ia fazer nem deputado federal, nem estadual, nem senador por São Paulo nesse partido. É isso que você está falando. O deputado Eduardo Bolsonaro... Ele sempre que tem a oportunidade, ele conta essa história falando que ele fala assim, olha, eu agradeço a Karina, né? Ele até fala de uma forma até mais exagerada, ele fala, eu devo meu mandato a ela. Porque, na prática, ele não poderia sair candidato. Meu Deus! Né? E se ele não saísse candidato em 2018, ele não poderia ser candidato nem em 22, porque filho de presidente, parente de presidente de primeiro grau, não pode sair candidato a não ser para reeleição.
Nossa, Então, então assim, essa um dano acabou duas... Sem contar que a votação do Eduardo, como deputado mais bem eleito, ele acabou puxando vários outros deputados da chapa, né, do PSL. Bom, quer dizer que todo mundo filiado a esse partido em São Paulo simplesmente esqueça. Não ia ter nenhum candidato, a base do presidente não ia estar aqui em São Paulo. E foi um caso muito impactante para mim, porque quando eu peguei, sabe quando você fala, nossa, é quase impossível? Porque tinha algumas tramitações que tinham que ser feitas que demorariam meses. Entendi. Mas eu falei, vou assumir esse desafio. E aí, com o meu jeitinho, ia lá no tribunal, olha, precisa sair um parecer aqui para poder julgar a tempo da convenção. Ah, doutora, mas isso aqui vai levar pelo menos 3 meses, porque olha a fila. Uau! E aí, pelo amor de Deus, eu preciso disso. É importante, e explicando né, qual a relevância... A urgência. Né, a urgência, a relevância daquele em relação aos outros. Conseguindo um prazo, assim, surpreendente. Graça de Deus também. Graça. E assim, os pareceres saíram dos órgãos técnicos, do Ministério Público, tudo bonitinho. Quando chegou na hora do julgamento, a gente tinha um entrave. Porque a resolução do TSE falava o seguinte, que o processo, depois de regularizado, com os pareceres aprovados, porque não tinha documentação, aí eu ligava para o contador, ele falava que não ia fornecer a documentação porque estavam devendo ele. Ai, Jesus. E aí... Aquela loucura. Jeitinho, conseguindo documentação, viabilizando, aí descobriu uma conta que o partido não tinha informado. Enfim, regularizamos toda a parte documental, conseguimos os pareceres favoráveis dos órgãos técnicos. E aí, último entrave, a resolução falava assim, que para viabilizar o partido para a convenção, né, para ter tudo regular, a gente precisaria que o processo fosse, a regularização das contas fosse julgada em plenário, em sessão. Ai. E não tinha mais sessão para marcar, não tinha. Ai, Senhor. Aí, e a resolução era expressa, não cabe tutela antecipada, liminar, não cabe nada. Tem que julgar em sessão. O que eu fiz, bispa? Que aí é nossos segredinhos. Nossos segredinhos. Nossos segredinhos, que foi a bispa que me ensinou esse segredinho. Querido. E isso eu faço sempre. Hoje é aquela coisa, qualquer dificuldade ou uma oportunidade que apareça, qualquer coisa que eu preciso, assim, é se trancar. É que nem aquele filme, O Quarto de Guerra. Se tranca, ora e espera a resposta. Eu fiz isso. Eu desliguei o celular, porque era senador, candidato a senador, deputado, advogado, todo mundo me ligando. E aí, conseguiu? Eu falava, eu não consigo trabalhar, sim. Vocês me ligando a cada 5 segundos. A vida dele estava na pendência de... Gente, são trâmites que às vezes as contas são rejeitadas, não é porque as contas estão erradas. Às vezes é porque elas faltou documento. Faltou documento. Era isso, faltou documento. Não entregaram nem documento. E aí, né, fui lá para o meu quarto de guerra. Orei, eu falei, Deus, por favor, me dá uma luz. Que pedido que eu vou fazer aqui se não cabe nada do que a minha faculdade, meus 20 anos de advocacia me ensinaram? Tudo que poderia, a resolução está falando que não pode, para esse caso em específico. Aí, orei, abri o computador, comecei a escrever. Falei, vou pedir a liminar. Não importa que a resolução está falando que não pode, vou fundamentar no Código de Processo Civil e fundamentar que o Código de Processo supera, ainda mais numa situação emergencial como essa. Fiz o pedido. Protocolei e fui correndo para o tribunal. Aí despachei com a desembargadora, a doutora Cláudia Fanucchi, que é uma pessoa excepcional e muito firme, né? Até fiquei na dúvida se a gente ia conseguir, porque a fama da doutora Cláudia é de seguir muito as regras, né? E a regra era clara, que não dava para ela me dar liminar. Mas ela enxergou também da forma que você enxergava. Enxergou da mesma forma, foi bem fundamentado. E, de fato, ali dava para afastar a resolução, porque era uma situação excepcional. Tá. Né? O excesso de formalismo inviabilizaria uma coisa muito maior. Aí eu fiquei no corredor esperando. Exceções são para isso, né, gente? Fiquei no corredor esperando. Aí ela passa, vai pro elevador, né? Passa por mim, ela... Oi, doutora Karina,
pode ir lá no meu gabinete, eu deferi a liminar. Aí eu fiz assim, oi? Como assim? Meu Deus Nem do eu céu. acreditava, porque, claro, estava muito bem fundamentado. Mas assim, sabe? Mas era uma exceção. Era uma exceção. Era uma exceção. Aí eu fui lá, tava lá, decisão, deferindo. Aí liguei pro Major Olímpio, na época era candidato a senador, Sim. que era o que me ligava de 5 em 5 segundos. Uhum. Liguei para ele, contei, ele começou a chorar ao telefone. Meu Deus. Ele do céu. chorava, ele falou, nossa, não sei como agradecer. Meu Chorava, Deus. chorava. Até hoje Ele eu foi um brinco. dos mais bem votados, né, como senador. Foi não muito é? bem votado. Eu não lembro a votação dele, Mas foi eu bem lembro votado. na época que foi... E o deputado federal Gilberto Nascimento, que é do PSC, Sim. eu brinco com ele, eu encontrei ele em Brasília, eu falo, você é meu padrinho. Por quê? Foi ele que me recomendou para o Major Olímpio. Olha isso. Né? Ele falou, aqui em São Paulo, quer resolver problema grande é com a Karina. Porque eu já resolvi alguns problemas para o PSC quando advoguei para eles. Aham. Né? E foi essa propaganda que ele fez. Ele falou assim, se ninguém consegue resolver, passa para a Karina que ela resolve. E quando eu resolvi, sabe quando você sente uma satisfação? E eu contei para ele essa história de orar, ele é evangélico também. Contei para ele, eu falei, deputado, aconteceu assim, assim, assado. Foi Deus que agiu ali. Amém. Né? Eu não advoguei sozinha de forma alguma. E ele ficou muito satisfeito e feliz, porque ele falou, Karina, ali era realmente difícil reverter, né? E aí, por conta disso... Dessa vitória né, enorme. era para fazer só esse trabalho aqui em São Paulo, mais nada. Eu não tinha fechado contrato com campanhas grandes em 2018, né? Já estava todo mundo fechando. Eu falei, nossa, essa eleição vai ser meio devagar. E aí, de repente, veio o convite. Olha, a gente gostou muito do seu trabalho, quer que você faça também a prestação de contas do presidente, do partido. E aí veio a segunda. E depois, o que aconteceu? Ele já tinha um advogado que prestava parte de consultoria lá no TSE, dos processos. E aí o advogado coordenador, ele toda hora me ligava tirando dúvida. E uma das vezes ele me ligou, eu falei para ele, doutor, você já tem um advogado contratado para isso, eu acho melhor você perguntar essas coisas para ele, né? Eu não quero ocupar, avançar a linha de ninguém. Aí ele falou assim, mas o problema é que eu ligo para você, você me responde de imediato. Eu ligo para ele, ele fala que vai pesquisar. Então eu prefiro te consultar, porque eleição tem que ser rápido. Eu falei, então conversa com ele, se ele topar, a gente trabalha juntos. Uhum. E aí que eu falo da questão da dificuldade de ser mulher e da necessidade da gente se impor. Porque eu acabo crescendo, claro, por competência, Sim. mas também por me impor. Desagrada muitos, porque mulher se impondo, eles sempre acham ruim. Mas se a gente não faz isso, a gente só vai ser escada de homem. Então eu falo muito isso principalmente de nos homem e meus de mulher cursos. também, de né? mulher também. Mas eu falo muito nisso nos cursos de mulheres, né? Eu falo, a gente tem que se Você não está impor. pedindo um favor, você tem também uma competência, não é verdade? Porque quando esse advogado, né, que trabalhou junto comigo, ele veio conversar comigo, e aí a gente estava almoçando para ver como que ia ser esse acordo da gente trabalhar junto. Aí ele falou assim, olha, para mim é indispensável que eu esteja na coordenação. Eu falei, tudo bem, nós dois estaremos na coordenação, lado a lado, seu nome e meu nome, um do lado do outro. Aí ele assim, não, porque você tem que entender que eu estou 1 ano e meio investindo na época eles chamavam, né, de Jair, que era candidato, hoje, né, obviamente que a gente chama de presidente. Estou 1 ano e meio investindo no Jair Bolsonaro como advogado, trabalhando para ele e tal. E para mim não dá, você está chegando agora. Aí eu falei, não, tudo bem, então você fica sozinho na coordenação e eu não me meto nisso, eu fico só na prestação de contas. Porque enquanto você tem 1 ano e meio investindo nele, eu tenho 20 anos investindo em mim mesma. E Ou nessa seja, área, tem o meu né? nome. E nessa área, né? De uma forma assim, educada, eu quis dizer assim, tá, você está começando agora, né, e tá 1 ano e meio. numa área. Eu estou 20 anos investindo em mim mesma e eu não vou ficar abaixo de você. Okay. De forma educada, eu quis dizer Sim. isso, ele entendeu o recado. E eu acho que quando foi
pedido a ele que dividisse comigo o trabalho. Não foi uma questão assim, ver se ela quer ou... Não, foi assim, ela vai. Com mulher tem sempre que ser assim, Cá? Sempre. Sempre. Eles acham... Ainda mais eu tenho cara de nova. Eu vou fazer 42 anos. Ó, um segredão. Um segredão que acredite se puder, né? E tem gente que me dá 25. Hoje eu tô ainda arrumada, bonita. maquiada. Imagina eu de calça jeans, boné e tênis. Camiseta. Roupa de ginástica. 25 anos. Fácil. Ser bonita às vezes atrapalha? Atrapalha e ajuda. É. Atrapalha. Porque eu acho que o belo agrada. Independente de ser homem ou mulher. É agradável você conversar com pessoas bonitas, estar com pessoas bonitas, negociar com pessoas bonitas. É agradável. Mas atrapalha por conta do assédio. Mas tudo depende da posição da mulher. Eu tenho fama de brava. Ah, é? Eu sofro pouco assédio. Então, assim, se a mulher ela se posiciona, ela tem uma postura firme. Ontem mesmo, um amigo meu me ligou porque a gente foi... Ele organizou o jogo de futebol do presidente, né? Tiveram outras pessoas organizando. E aí eu fui num jogo de futebol, acho que tava eu e a cerimonialista de mulher. Uau! Né? Fui a caráter, né? Com camisa de futebol, tênis e tal. Fui como tinha que ir. E conversando com todo mundo lá, conheci algumas pessoas lá. Inclusive, durante o jogo de futebol, conversei. A minha sócia, ela fala, Karina, você tem o poder de captar cliente nos lugares mais estranhos. Férias, um jantar. Ela fala assim, se você for pra balada, é capaz de você fechar um contrato. Mas eu acho que assim, a pessoa não deixa de ser o que ela é porque tá de férias, não, né? Eu nunca tô de férias. Assim, pra mim, eu sempre tô pensando... No todo, né? Não, eu trabalho, faz parte da minha vida, eu gosto de trabalhar. E aí, conversando com uma pessoa, ele falou que, né, da atuação dele profissional... essa semana isso foi semana passada lá no futebol, essa semana ele já foi no escritório, isso foi em Goiás, né? Ele veio no escritório aqui de São Paulo para a gente fechar um contrato. Enxergou em você. Mas aí, voltando à questão do assédio, né? Conversei com ele e esse meu amigo que me convidou para o futebol, ele falou assim, Karina, chegou um colega nosso, né? Te viu lá, até porque você era a única mulher, né? Só tinha homem, te viu lá. E falou, nossa, que bonita a sua amiga, me apresenta, não sei o quê, já, né? Achando assim que eu estava à disposição. Aí ele falou assim, olha, quer um conselho? Nem chegar perto, porque ela dá toco em todo mundo. Nem chegar perto. Ela é difícil, ó. Você ainda brincou com ele e falou assim, você feio, barrigudo, ela não vai dar bola. Ela falou assim, ela dispensa um monte de homem bacana. Você... Ele falou, esquece, nem chega perto. Então, os homens já não chegam perto, porque os próprios amigos... Já, como a fama. Que também tomaram fora. Já falam, nem chega perto, porque essa daí é osso duro. Falando de osso duro, falando dessa área, já que você falou, né? Como é que é ser mãe? Porque você é mãe de 2 príncipes maravilhosos, né? De idades muito diferentes, não é verdade? Um de 19 e um de 6. E um de 6, imagina. Como é que é ser mãe e como é que é se posicionar? Porque o teu mundo é muito masculino, eu tô vendo, né? E assim, eu gosto, né? Tanto que eu adoro ter filhos meninos. Eu gosto de viver a vida deles também, né? E são Como você coordena? Não é difícil. Não é difícil. Não. O Roberto, né, com 19 anos, é um amigão meu, assim, sabe, conversa, às vezes me dá conselho. É mesmo? Sempre tá junto. Ele participa em alguma coisa, por exemplo, assim, porque, gente, é muito diferente uma advogada de um presidente, né? Assim, é muito diferente. Geralmente, os grandes escritórios, como você bem falou, né, são representados por homens. Sim. E tudo. Então, ele participa, ele fala, ele... Não, meu primeiro... Os dois são bem diferentes. O mais velho, ele é mais tímido, odeia política. É mesmo? Não gosta de política. Né? Ele gosta mais
Ele é da geração que, né, gosta do mercado financeiro. Ah, tá. Ele é paulistano. Entendi. Paulistano. Né? Tanto que passou na faculdade de administração. Olha que legal. E tá vindo morar aqui em São Paulo. É. Ficar com um filho em cada estado. Uau! Por enquanto. E o Roberto, ele assim, é mais na dele, mas ele gosta de carro, de corrida, ele gosta de cidade grande. Ele é urbano. Ele é urbano e ele é na dele, assim, ele é muito observador, muito inteligente, assim, sabe? Pega as coisas rápido, mas ele fala pouco, ele é discreto na dele, é muito quietinho. E tem uma cabeça muito madura. Às vezes eu brinco com ele e falo, você é mais maduro do que eu, às vezes. Né? Vem com umas ideias que eu falo, nossa, que orgulho do meu filho. Então, o Rô é assim. O Otávio tem 6 anos. O Otávio Bispa, ou ele vai ser político ou advogado. É mesmo? Nossa. Por quê? Gosta de falar. Socializa com todo mundo. Inteligente ao extremo. Ele tem 6 anos, mas todo mundo fala, a idade mental dele é de 12. Né? Os dois são muito assim, muito parceiros. E o Otávio é aquele carinhosinho, né, que vem no colinho, ele fica assim, mamãe, eu te amo. De 5 em 5 segundos, assim. Mamãe, eu te amo. Deus. Do nada, ele fala, mamãe, eu te amo. É um fofinho, carinhoso, muito carente, assim, ele toda hora fala, mamãe, quero ficar aqui com você. E vem, senta. Docinho, eles são né, diferentes. Né? O Roberto também é carinhoso, mas o Otávio é exageradamente carinhoso. Tá. E um é muito falador, outro quietão. E viver com os dois, assim, o Roberto e o Otávio se dão muito bem. O Roberto me ajuda muito com o Otávio. O Otávio é muito independente, tanto quanto o Roberto. Então, eles não me dão trabalho. Para ser muito sincera, o que eu tive de trabalho na vida nunca foi com o filho. Foi com o marido. Foi com os filhos da sua sogra. Esses filhos dão trabalho demais. Mas, assim, oro, Bispa, você sabe o quanto. E você também faz essas orações para mim. Porque eu falei, obviamente que eu quero casar de novo. Amém. Amém. Mas casar muito bem, com uma pessoa legal, que não tenta cercear o meu trabalho, né, que não tenta me diminuir, que seja um parceiro, uma Foram pessoa esses boa. Os problemas que você enfrentou? Uma mulher bem-sucedida, porque, assim, não é que de repente você era bem-sucedida, mas você virou pública. Isso é problema? Enfrentou esse problema? Olha, eu não sei se é o fato de ser pública, mas o fato de ser bem-sucedida é muito difícil. Na sociedade, principalmente brasileira, né? Muitos homens não aceitam que as mulheres possam vir a ganhar mais, eles se sentem inferiorizados. Não digo que seja regra, né? Mas acontece muito. Quando a mulher se destaca, às vezes ela não ganha mais, mas dá entrevista toda hora e publica livro e é paparicada aonde vai, isso incomoda alguns homens. E eu lembro, Bispa, nossa, como a gente conversava nessa época, principalmente no final do meu casamento, né? E você me aconselhou sempre de uma forma muito sábia, tanto que minha inspiração de vida é o seu casamento. Querida. Eu quero ter um casamento como o seu. Em nome de Jesus. Olha, em nome de Jesus. Eu vejo como o apóstolo investe. O olhinho dele brilha quando fala da mulher. E ele coloca você à frente. E você me deu um conselho que eu falei, nossa, é o melhor conselho para uma mulher, para um casamento. Em casa a gente tem que sempre assumir a postura de mulher, independente do que a gente é na rua. Em casa, tem que deixar o homem mandar, tem que deixar ele ser importante, tem que deixar ele assumir a liderança. E liderança existe coisa boba, pedir a conta na mesa do restaurante. Que às vezes você está tão no automático do teu dia a dia, que... Já deixa o garçom, já pega o cartão e já paga. Não, calma, deixa o marido fazer isso. Né? E eu percebi alguns erros que eu assumi no casamento. E quando eu via, até o fato do marido se acomodar com essa minha posição de ir lá, pagar, resolver, incomodava os dois. Ele me incomodava porque eu falava assim, ele está acomodou com isso, né? E eu falava assim, ele podia ser mais
alfa, né? Ele podia resolver meus problemas. Não, eu tenho que resolver todos os problemas de casa. Queimou o chuveiro. Vai lá, Karina, e resolve o problema. Sabe? Era tudo. Acaba ficando tudo, aí você né? vai perdendo admiração. E para manter um casamento, precisa de ter admiração. Tanto de um lado quanto de outro. Então, eu vi o quanto eu errei de tomar a frente de tudo e não deixar o marido ter o papel de marido. Se desenvolver nisso, inclusive, né? Sim. Então, assim, eu não ponho a culpa... Só. Não, e, Bispa, você me fez enxergar isso. O quanto eu errei assumindo os papéis. E aí eu falei no começo, né? O meu perfil de cuidadora. Então, eu quero cuidar dos meus irmãos, acabou das minhas virando cunhadas, mãe. dos meus pais, dos maridos, dos amigos, dos filhos dos amigos. Aí, quando eu vejo, assim, eu fico sobrecarregada, eu falo assim, e agora? Quem cuida de mim? E não tinha ninguém. Ninguém. Aí você olha para o marido e fala, não era ele que tá cuidando de mim? Nisso era ele. Ou naquilo, mas aí acabou que... Bom, fica aí um grande segredo. Você não perde nada. A gente não perde nosso poder de decisão, nossa opinião, nada. A gente só consegue, em Cristo, arrumar os nossos lugares. Em Cristo. Em Cristo, você consegue enxergar que ser submissa não é ser capacho, não é não ter opinião. Não, é também se submeter a essa aliança maravilhosa que equilibra e dá um bem-estar para os dois. Né? Porque o marido se sente necessário, amado, requerido, responsável e sai por isso, né? E você também se sente abrigada e não menos amada e nem responsável, mas, sabe, dividiu de forma equilibrada e de forma de Deus. Bom, a campanha do presidente Bolsonaro foi muito feita em cima de internet, né? Eu acho até que o presidente Bolsonaro deu um impulso para o Twitter que estava morto, né? Ele e o Trump, eu acho que eles ressuscitaram o Twitter, que já estava assim, sendo até um recurso não tão usado. E cibernética para lá e para cá. Como é que é advogar nisso? Você tem um livro sobre isso. A gente vê discussões incríveis hoje também na área política. Vai permitir isso? Não vai permitir aquilo? O que é? Me fala um pouco. E me fala um pouco desses segredos como advogada, gente. Bispa, uma coisa assim que me deixa desanimada é fazer sempre a mesma coisa. Né? Então, assim, comecei no direito administrativo, continuo, porque tem tudo a ver com política, né? Tá. Probidade administrativa, de políticos, uma área que eu sempre atuei muito, Tribunal de Contas, né? Fui para a eleição, porque meus clientes queriam que eu advogasse para o eleitoral para eles também, que eram prefeitos. E quando veio a eleição de 2018, que a gente começou a ter muita coisa de direito digital, que é uma área relativamente nova. Gente, que foi incrível, né? Eu falei, eu preciso estudar isso. Preciso contratar os melhores, preciso investir nessa área. E aí, desde o finalzinho de 2018, início de 2019, nosso escritório investiu muito nessa área. A gente tem grandes profissionais lá trabalhando para nós, não só advogados, mas técnicos em formação. Porque hoje, com esse negócio de cancelamento, de repente, podem soltar uma mentira contra uma pessoa e a pessoa ser cancelada. É uma loucura, ela perde uma história de vida, né? Em 2018, como eu não tinha todo esse amparato, hoje eu tenho sistemas, inclusive sistemas de fora do Brasil, uma tecnologia super avançada de Israel. Então, assim, antes de ter tudo isso, lá em 2018, era muito penoso. Por quê? Eu chegava à noite, porque o TSE, às vezes eu saía do tribunal quase meia-noite. Então, eu chegava, tomava um banho, ia para minha cama, abria no celular o Facebook, jogava o nome Jair Bolsonaro e ficava pesquisando o que estavam falando dele, dava print, copiava o link e jogava no meu WhatsApp para no dia seguinte fazer as ações para derrubar
as postagens que estavam atacando Gente, ele. eu acho que nunca um presidente foi tão assim que nem ele. Ele sempre foi vítima de fake news e sempre foi muito atacado em redes sociais por robôs, inclusive. E foi acusado de fazer isso que faziam contra ele. Mas, enfim, a gente sabe que a estratégia política é assim. Só que, desde 2019, eu comecei a estudar, pesquisar. Lancei esse livro junto com um delegado e um juiz, que são os maiores Crimes especialistas cibernéticos. na área. Ah, Eles entendem muito dessa área de crimes cibernéticos. E comecei a estudar o tema e procurar os profissionais. Hoje o escritório está totalmente equipado. Hoje o que a gente consegue fazer? Vou te falar o que um dos sistemas faz. Vamos supor que um perfil de qualquer rede social, isso mapeia a internet toda, né, aberta, obviamente. Então, uma rede social lá, o João das Quantas. João das Couves lá fez um tweet falando uma fake news De alguém. Aí ele é retweetado por vários e outras pessoas começam a espalhar essa mentira. Tá. Com esse sistema eu consigo identificar O João das Couves. o João das Couves, que horas que ele publicou, o dia, consigo identificar tudo. E aí judicialmente eu peço, porque às vezes ele põe o nome João das Couves. Quem é João das Couves? Você não acha. O meu perfil é Karina Cufa. Tá. Óbvio, né? Não preciso de perfil fake, mas tem muita gente que usa, não é nem perfil fake, né? Usa nome que não é o dele e a plataforma permite isso. Que tem umas diferenças de perfil fake, de apelido, Tá. né? Às vezes o apelido dele é João das Couves, ele usa o apelido dele. E tem o robô também, né? Tá. Então são várias frentes. São várias frentes, né? Tem o perfil fake, que ele é utilizado por robô, e tem o manual, que é uma pessoa contratada para administrar. Gente, tem 20 perfis. Tem robô fake, gente. Credo. Tem de tudo. E aí esse sistema ele consegue identificar. E aí entra com a ação judicial para pedir a quebra do IP, para identificar quem que é o João das Couves, e aí entrar com uma ação para derrubar aquilo. E isso também... E consegue derrubar? Consegue limpar? Consegue. Assim, é que a internet é muito dinâmica. Mas a gente consegue fazer trabalho de marketing com isso, porque você se antecipa a fake news. Porque quando ela está no comecinho, vamos dar um exemplo assim, sei lá, fala que houve um roubo no governo federal de não sei quantos milhões da educação, um escândalo gigante. A gente identifica lá no comecinho o que estão falando, para já a equipe de marketing fazer uma ação na imprensa. Tá. Então ele pode falar assim, olha, surgiu uma fake news sobre isso, já se antecipa. Tá. Porque eles usam essas fake news para depois virar matéria. Enfim, é estratégia de guerrilha que vão plantando. E uma mentira dita várias vezes, ela acaba assumindo o perfil de verdade. Entendi. Aí é difícil. Quando ela é falada várias vezes, é difícil você desmentir. E há pessoas que entram num buraco negro porque foram vítimas de mentiras, calúnias como essa. Tem como desmontar ou tem como ressuscitar essa pessoa? Tem, Bispa. Isso, administração de crise. Esse tipo de serviço a gente faz, inclusive, para empresas. Olha isso. Porque tem muitos haters que acabam atacando empresas, pessoas físicas, influenciadores. Não, gente, John Lennon foi morto por um cara que era um hater, né? Porque falava que adorava, mas queria matar, né? Então, tem como desmontar? Tem. E aí precisa de uma equipe grande e boa, porque tem que ter uma pessoa, que nem na área política, precisa de um cientista político, precisa de uma pessoa de marketing político. Na área empresarial, precisa de uma pessoa que entenda do ramo, que entenda de marketing. Então, assim, não é só um serviço de advogado, precisa da pessoa de TI. Então, assim, é multidisciplinar. Mas tem jeito. Tem jeito. Segredos, área segredos, certo? Bom, segredos. Trabalhando com alguém que é muito atacado, você também deve ter sido atacada. Como é que foi ser atacada e como você vence isso? Ela vai de novo contando os ensinamentos da Bispa Sônia. E é importante isso, porque, Bispa, como é bom a gente estar sempre conectado com Deus.
eu sempre falo, se não fosse Deus, eu não estaria onde estou. Porque é difícil chegar, mas é muito mais difícil se manter. É difícil se manter. Muito. Eu já fui atacada nas redes sociais. Tiveram algumas pessoas da base do presidente que estavam com ciúmes. Ciúmes da forma como ele me tratava. Tinha que resolver alguma coisa. Porque, não falar, o presidente é machista, mas olha o comportamento dele. Isso não é comportamento de machista. Quem que resolve isso? Karina é a responsável, deixa que ela resolve. O presidente, ele sempre acha, ele fala assim, para mim não importa se é homem ou mulher, importa se é competente. Então, ele vendo a minha competência, ele me dá... Isso desperta inveja, né? Muita Gente, inveja. Jesus Cristo foi morto por causa de inveja. Então, inveja mata, quer matar o outro. E tentaram fazer isso comigo nas redes sociais, inventando um monte de história a meu respeito. Na grande mídia, ligavam jornalistas assim, é verdade isso. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não tem nem sentido o que você está me falando. Porque uma fonte me disse. Eu falei, você não vai publicar isso? Não, já vi que não tem lógica. Mas às vezes vai um blogzinho, uma coisinha, né? Tem revista grande que se presta a isso, né? Revista famosa. Que se presta a isso. E como é que é? Como é que você se mantém? Como é que você se manteve? Bispa, eu vou te falar. Tiveram momentos assim que eu chorei, né? Eu sempre falo, nos meus cursos, eu falo para as mulheres, na frente dos outros, seja firme, forte, não chore na frente de ninguém. Mas chega em casa, chore à vontade, porque a gente precisa descarregar, senão vai tudo pro estômago. Não, acaba até... Dá gastrite, dá... É verdade. Úlcera, mata. Eu tive... Nesse período... Você acaba incorporando. Úlceras. Olha isso. Né? Quando eu fui na médica, ela falou assim, Karina, ela fez um check-up total, ela falou assim, sua saúde está perfeita, mas seu estômago é um... E é emocional. Emocional. Né? Porque eu queria dar uma de forte, né? Falei, não, eu vou enfrentar isso. E aí ficava segurando o choro, ficava fingindo que estava tudo administrado, mas não estava. Tinha um grupo grande me atacando, inventando histórias a meu respeito para me afastar do presidente. E assim, eu falava assim, porque se fosse verdade, você fala assim, tá bom, me pegaram. Mas era tudo mentira. É muito revoltante, né? Aí você fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? E aí eu lembro, Bispa, quando eu me acalmei. A senhora chegou para mim e falou assim, Karina, para de querer ser advogada. Lembra disso? Para de querer resolver tudo, porque quando a gente está no problema, e eu sou essa pessoa resolutiva, você quer achar solução para tudo, aí vai lá e articula e faz isso, não sei o que, quer resolver. Para de ser sua advogada. Deixa Deus ser o seu advogado. Ore e pede ajuda. Ore e pede ajuda e acalma. Aí eu comecei a acalmar e foi uma coisa assim divina que aconteceu, porque quando eu estava advogando sozinha, estava dando tudo errado. Eu não conseguia combater a mentira, porque era muita gente contra mim. Muitos ciumentos. Entendi. Alguns muitos invejosos. Que hoje pediram desculpas. E, Bispa, de verdade, eu perdoei do meu coração. Porque algumas pessoas não me conheciam, foram envenenadas por outras. E assim, eu não consigo guardar rancor. Passou. É possível em Deus, então. E eu vou te falar, eu comecei a sentir uma paz e as coisas começaram a andar, surgiram pessoas, hoje eu tenho grandes amigos, eu fiz um caderninho na época, que foi um amigo também que ficou muito do meu lado nessa época, que inclusive é um coronel, né, muito inteligente, e ele falou assim, Karina, faz um caderninho e escreve todo mundo que está te ajudando e todo mundo que está te prejudicando. E guarda isso para a vida, porque é nessas fases de crise que você vai descobrir quem são amigos. Quem é quem. E aí, anotei o nome de todo mundo, tenho lá o caderninho, até hoje atualizo essa lista. Amém. E depois que eu comecei a fazer isso, comecei a parar de querer me defender e falei, deixa Deus agir, surgiram pessoas que eu nunca vi na vida, oferecendo ajuda, que até hoje são meus amigos. Olha que bênção. Que continuam me ajudando. E eu nunca fui acostumada a receber ajuda, Bispa. Mas porque eu sempre fui muito orgulhosa
E outra porque eu sempre conquistei tudo sozinha. É que nem eu falei no começo, não tinha ninguém na área do direito. Eu consegui tudo sozinha. Então, assim, sabe aquela coisa de ser tão autossuficiente que você fala, não, aqui eu resolvo, aqui eu faço. E aí, quando eu comecei a ser humilde comigo, porque assim, sempre achei, não, eu sou super humilde, porque eu trato todo mundo bem. Ser humilde não é só tratar todo mundo bem. Não ficar olhando, porque tem gente que assim, se tem dinheiro eu trato bem, se não tem eu trato mal, se tem estudo eu trato bem. Se não... não, eu trato todo mundo igual. Mas isso não é ser humilde. Humilde é você reconhecer as suas fraquezas, é pedir ajuda. E falar, tá doendo. Tá doendo. Me cura, me ajuda, me advoga. E uma pedir das... ajuda para Deus. Isso, gente, uma das características de Jesus Cristo é que ele é nosso advogado. Quando você está passando por uma calúnia, por uma difamação, quanto mais você fala, mais explica, pior fica. Põe diante de Deus o teu direito e foca no futuro, não foca no problema. Deixa Deus cuidar do seu problema. Doutora Karina Cufa, uma cor. Roxo. É mesmo? A cor do meu escritório. Adoro. Roxo e dourado são cores que eu adoro. Uma comida. Massa. Adoro. Uma roupa. Vestido. Um lugar. Paris. Sou tão romântica, Bispa. Sei que tem lugares maravilhosos, mas assim... Paris te inspira. Nossa viagem para Israel. Não, Israel é um lugar, nossa. Mas Paris, que Israel foge tudo, né? É espiritual. Paris. Um livro. Nossa, tem tantos livros bons, né? Difícil achar um. Eu gosto muito de Jane Austen. Todos dela, todos. Amo, mas assim, isso desde adolescente. Eu leio, releio, amo. Um sonho. Sonho? Eu acho que eu já conquistei tantos sonhos. Olha, eu acho que um sonho bem audacioso, mas assim, é que os meus sonhos eu conquistei todos. Né? E o que eu não conquistei, eu sei que está próximo. Mas eu tenho um sonho audacioso, Bispo. Eu queria muito que o Brasil pudesse, assim, mostrar todo o seu potencial e todas as pessoas, de verdade, terem oportunidades. E eu acho que isso é possível. E eu vejo, assim, com um presidente, um homem honesto, que muito bem intencionado, que se ele puder continuar, eu acredito que vai, até porque ele foi colocado por Deus, isso eu não tenho dúvida. A gente pode ter um Brasil melhor. O Brasil é um sonho mesmo. A gente tem uma riqueza, parte de mineração. É o país mais lindo da Terra. Parte, né, turismo, ecologia. Tem muita coisa. Tem o tudo. Agro. O Brasil é o país que vai salvar o mundo. É verdade. Pena que o brasileiro não entende ainda. Não enxergue tudo isso, né? E isso é também culpa do Estado. Porque o Estado, às vezes, ele diminui, ele trata o cidadão de uma forma não intelectualizada, ele não dá uma boa educação, ele dá bolsa isso, bolsa aquilo, né? Em vez de formar, né? Em vez de formar. Assim, deve dar bolsa, mas formar também, né? Sim. E essas coisas, Bispa, acabam tornando as pessoas, assim... Dependentes, ambição, dependentes. Ao invés de realizadoras. Por isso que eu acho que, assim, o caminho é o Estado. Amém. Uma lembrança. Meu pai. Que lindo. Um conselho. Faça tudo por amor. O projeto Eleita. Um sonho realizado. O que é o projeto Eleita? Bispa, há muito tempo eu comecei um projeto de qualificar mulheres na política. Já tem algumas eleições. E sempre vinha, vamos fazer isso online, né? Nossa, eu abri empresa. O projeto já existia, mas assim, eu abri empresa
acho que foi em 2016, 2017, e aí não pôs para andar por excesso de trabalho. E eu conheci pessoas excepcionais nos últimos tempos, nos últimos 6 meses, que eu contando isso para elas, não, vamos colocar, vamos fazer isso funcionar. Aí uma amiga minha, ela falou, Karina, o que tem de grupo de mulheres, né, bolsonaristas, que queriam entrar para a política, mas não sabem onde começar. Ela falou, vamos pôr esse projeto para funcionar, eu monto os grupos de WhatsApp, a gente treina essas mulheres para ser lideranças e vai fazendo isso crescer. Bispa, isso está enorme, a gente fez o primeiro congresso em Brasília, o segundo vai ser aqui em São Paulo, dia 12. 12 do quê? 12 de fevereiro. 12 de fevereiro. Inclusive com a sua presença. Se Deus quiser, tô lá. Todos os nossos eventos, a gente tem algumas exigências básicas. Tem que ter a pessoa de Libras, tá, para ser um trabalho inclusivo. A gente põe Libra em tudo. Tá. Tem que ter o hino nacional e tem que ter uma pregação no início do evento. Amém. Para abençoar nossos projetos. Acho que são as suas bases, né? Sim, e a gente está formando mulheres conservadoras, porque a esquerda, ela faz isso muito bem há muitos anos. E a direita fica as mulheres assim... Ai, que horror que isso aconteceu. Ai, que horror que isso aconteceu. Peraí, quem que vai? E choram, às vezes, perdi a eleição, mas eu trabalhei tanto, eu desisto da política. Então, assim, eu falei, o projeto eleito, ele vai o quê? Ele vai qualificar as mulheres. Ele vai ser a base de apoio para as mulheres. Vai ajudar as mulheres a negociar com os partidos. Olha. Serem mais assertivas. O que eu peço para entrar num partido? O que eu tenho direito, né? A gente tem agora o que eu posso. Legal. E as mulheres, assim, às vezes ela entende tudo lá das regras eleitorais, de marketing, mas ela não se sente suficiente, ela não se sente fortalecida para pleitear o mandato, para ir, né, e desiste. Então, não adianta dar curso de direito, não adianta dar curso de contabilidade eleitoral, de marketing político. Tem que estruturar as bases dessas mulheres. Então, o projeto tem isso também. Tem cartilhas que a gente está esperando agora. Como é que acessa? Tem o site eleitooficial.com.br. Lá no site vão ter todas as informações. As nossas páginas nas redes sociais todas são eleita.oficial. Eleita.oficial, gente. Na minha também, Karina Cufa, sempre vai ter informação. Então, olha aí, eleitaoficial.com.br ou eleita.oficial. Eu conversei aqui com a doutora Karina Cufa, que tem muito mais coisas para contar ainda. A gente ainda vai conversar outras vezes. Amei. E eu quero deixar para você que está aqui no nosso podcast algumas coisas que eu pontuei na nossa conversa. Uma mulher realizadora, uma mulher batalhadora, uma mulher que trabalha, mas uma mulher que viu também Deus atuando. Quando Deus faz parte da tua vida, teus projetos são bem-sucedidos. E você se surpreende. Se Deus te colocando em lugares que você nem imaginava que você iria chegar. Não por falta de capacitação, mas porque de repente fugia o teu acesso. E o Senhor é poderoso para isso. E quando você não consegue se defender, há um que te advoga. Jesus Cristo é o nosso advogado. Você precisa ter esse encontro com o Senhor, porque Ele vai organizar a tua vida, vai te direcionar. Ela não era para ser uma química mesmo. Deus tinha algo diferente para a vida dela. E você? Para que será que você é? Então a gente está encerrando esse podcast, agradecendo a Deus pela vida da doutora Karina Cufa, pelo lugar estratégico que ela ocupa, não só como mulher, mas também no Brasil. Que Deus continue te honrando, te abençoando demais. E falando para você que Deus também tem um lugar estratégico para você. Deus é o Deus da abundância, não é do desperdício. E se você nasceu nesta geração, é porque você é necessário nessa geração e tem um lugar muito importante, diferenciado para exercer. Venha renascer em Cristo, venha viver esse melhor de Deus. E por fim, eu quero agradecer o meu presente. Gente, olha que chique. Olha isso daqui que eu ganhei do escritório de advocacia Karina Cufa.
Hoje, eu e você conversamos com a advogada do presidente. Ai, que chique, né? Fala. Olha que lindo! Ai, nossa! Só coisa muito legal! Esse aqui é para pôr Gente, isso é para pôr o risco e rabisco, o teclado de couro. Arrasou. Coisa chique, a gente adora. Adoro, é verdade. Eu acho que se Deus fez coisas boas, só pode ser para os filhos deles, viu, gente? Olha como combina comigo. Amei. Deus te abençoe. Obrigada, Bispa. Fica com Jesus. Queria te agradecer muito o convite, dizer que eu te amo profundamente. Agradecer a você, ao apóstolo, a Bispa Fê, por tudo que tem feito por mim nesses últimos anos, de me acolher, me orientar. E te amo. Tenho só a agradecer, e agradecer principalmente a Deus por selar a nossa amizade. Amém. Eu também agradeço. Gente, esse podcast é para vocês e a gente volta sempre aqui com pessoas incríveis como a Karine.